Muito bom dia para você. Hoje é dia 27 de janeiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a tua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impedes que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus irmãos, e veja bem que o eunuco, ele queria conhecer o Senhor. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Ainda que seu coração ele não compreendesse o que significavam aquelas palavras, mas ele desejava. E a gente pode sim afirmar que havia nele uma abertura de coração, porque o anjo disse a Filipe o que ele deveria fazer, que era seguir aquele caminho que era deserto, mas ali Deus já havia preparado aquele encontro, já havia um propósito, e o lugar que era deserto estava passando justamente o eunuco, e então o Espírito diz a Filipe: acompanha aquele carro, aproxima-te. E Filipe corre, em momento nenhum ele pergunta ao anjo por quê, ele não pergunta ao Espírito Santo por quê, porque ele sabia que a obra não era sobre ele, era do Senhor, era sobre o Senhor. E ali o eunuco lê a palavra, Filipe pergunta se ele entende, ele fala que não, porque ninguém estava explicando para ele o que significava. Mas já havia no coração daquele homem um desejo. E então, quando Filipe explica para ele e fala que é sobre Jesus de Nazaré que estava sendo dito isso, ele pergunta o que impedia que ele fosse batizado, e tudo ali era muito providencial. Porque quando há abertura de coração, a palavra de Deus ela é como quando começa a chover, que a nuvem vai fazer, que a água da chuva vai fazendo aquele caminho, vai percorrendo e vai abrindo caminho, vai abrindo espaço por onde ela vai passar. A palavra de Deus ela não passa jamais sem deixar sinais. E ainda que muitas vezes a gente não compreenda, mas quando há abertura de coração, o Senhor vai fazendo as coisas em cada tempo. E em todas as coisas que é da vontade do Senhor, ou que tem a permissão do Senhor, existe sempre o propósito. E dentre esse propósito é que os filhos se acheguem cada dia mais ao encontro do Pai, ao encontro do Filho, que é o amado, e ao Espírito Santo, que é o próprio amor, que nos faz compreender esse amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, e que também nos torna filhos adotivos, que também nos torna escolhidos do Senhor a partir do momento em que a gente permite que Ele faça em nós uma obra nova e que nós nos tornemos criaturas novas. E aquele eunuco, ele então foi batizado, e Filipe foi arrebatado porque ele tinha um propósito para poder cumprir ali. Não era para acompanhá-lo para sempre, não era para receber nada em recompensa pelo que ele tinha feito, porque a obra não era dele, e sim é do Senhor. Assim sou eu e assim é você. Nós estamos aqui como colaboradores do Senhor. Que a gente jamais se esqueça disso. Que a gente jamais se esqueça que existe um propósito de Deus para todas as coisas que acontecem. Se são boas, vontade do Senhor. Se são elas muitas vezes ruins, com permissão do Senhor. Mas em tudo existe um propósito do Pai.
Que eu e você sejamos como esse eunuco, que busque, ainda que muitas vezes a gente não compreenda, mas que a graça do Senhor, que a palavra do Senhor seja diariamente o desejo do meu e do seu coração. Deus abençoe.